Agora sim, nós vamos ao destino de sempre, Brasília, para conversarmos com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bem-vindo, como sempre, bom dia. Bem-vinda, Elisa. Bom dia a todos. Vamos em frente aqui com liberdade de opinião e começamos falando, Alexandre, sobre uma reunião importante prevista para hoje. A gente tem a CPI da pandemia também que reserva muita atenção, mas tem uma reunião importantíssima que fala sobre combustíveis. O presidente da Câmara, Arthur Lira, fez uma publicação nas redes sociais para questionar até que ponto a Petrobras é responsável nos preços dos combustíveis. Qual é o tamanho da responsabilidade nessas oscilações, por enquanto mais sempre para cima, que a gente tem podido ver nos combustíveis e no gás de cozinha? O presidente da Petrobras, aliás, já chegou na Câmara dos Deputados. O presidente Lira afirmou que hoje o plenário da Câmara vai se tornar uma comissão geral para questionar a alta dos preços no bolso de todos os brasileiros, que, segundo Lira, são os acionistas da estatal. Essa comissão geral citada por Lira é organizada em qual condição? É quando o presidente da Câmara interrompe a sessão do dia para debater um assunto importante, assunto que pode ser proposto pelos líderes ou pela maioria dos deputados. Alexandre Garcia, como você avalia então essa decisão, esse pedido de Arthur Lira e de comparecimento do presidente da Petrobras para conseguir compreender até que ponto está no colo da Petrobras esse preço altíssimo dos combustíveis e do gás de cozinha? É uma das atribuições do Congresso Nacional, do Poder Legislativo da Câmara Federal, fiscalizar, né? Se os preços estão altos, se os preços estão variando constantemente, aí ele trata de fiscalizar e de explicar à população, né, em nome da população. Né? Convidou o presidente da Petrobras, o general Silva Luna, que se tornou presidente da Petrobras depois de ter uma passagem brilhante pela Itaipu Binacional. Teve uma brilhante administração botando as contas em dia e as coisas em dia lá na Itaipu, está fazendo o mesmo na Petrobras. Tem razão ao falar que somos todos acionistas, porque metade do capital da Petrobras é do Tesouro Nacional, portanto nossa, e a outra metade daqueles que são acionistas, né? Eu sou 2 vezes participante da Petrobras. Agora, a propósito de preço, né? Bem a propósito, saiu agora, foi levantamento da FAO, que é um órgão da ONU, divulgado pela ONU, o aumento dos preços dos alimentos nos últimos 12 meses. 39,7% no mundo. 39,7%. A gente falava outro dia aqui, Elisa, sobre se é a inflação da instabilidade política ou a inflação da pandemia. Essa é a inflação da pandemia. 39,7%. Nós estamos hoje, nos últimos 12 meses, próximos a 2 algarismos, 9,70 e poucos. Mas as previsões para até o fim do ano são de, no máximo, 8% de inflação aqui no Brasil, de aumento de preços, né? Pegando no bolso do consumidor. Isso significa, né, uma quinta parte da inflação mundial de alimentos. A inflação mundial de alimentos vai estar 5 vezes maior que a do Brasil. O que significa isso? Provavelmente porque nós administramos nossa economia melhor que os outros, né? Olhamos bastante para as empresas, para o trabalho, para não parar, para não deixar de dar emprego, para não deixar de produzir, para não deixar de ter renda. Esse é um número, uma comparação que não resta dúvida que tem que ser feita. E também não resta dúvida alguma que será muito importante ouvir o general Silva Luna, o presidente da Petrobras, que certamente vai pôr a Petrobras à disposição daqueles que queiram investigar a razão dos preços, né? Já que é uma sociedade de economia mista de capital aberto. Ela tem transparência obrigatória. Elisa? Eu citei agora há pouco com o advogado Bruno Salles, Alexandre,
que, diante de todas essas questões, dólar, inflação, lucro da refinaria, frete, o transporte, o preço do combustível, do dono, quem ouve é o frentista, né? O frentista que está lá abastecendo, que ouve a choradeira dos consumidores, dos motoristas, que estão sempre reclamando, frentista que não tem nada a ver com nada disso. Então é importante que a gente possa compreender o processo todo aí. E principalmente a expectativa para essa reunião que deve ocorrer daqui a pouco. O presidente da Petrobras já está na Câmara dos Deputados. Certamente amanhã, Alexandre, traremos esse assunto na quarta-feira para ouvir a opinião de vocês sobre as consequências. Eu tenho ouvido depoimentos aí de motoristas gravando no posto de combustível com recado para os governadores sobre o cálculo do ICMS, né? Aquela média ponderada do preço final, né? Para calcular antecipadamente o ICMS que já vai embutido no combustível quando sai da refinaria, né? Em que é calculado sobre um preço acima do que está sendo praticado. Então o imposto acaba ficando mais alto. Aí não faz muita diferença tirar o PIS/PASEP, que é federal, e o governo estadual continuar cobrando um ICMS que não representa, na realidade, o preço final do combustível. Pois é, eu citei a lista inteira e ainda pulei, esqueci essa parte, evidentemente, o ICMS, o que fica ali para os governadores. Bom, vou trazer o próximo assunto aqui, falar do presidente da República e o seu vice-presidente. General Hamilton Mourão, foram eleitos pelo povo brasileiro em 2018, isso todos nós já sabemos, mas o que a gente foi acompanhando aos poucos é que eles já se estranharam bastante, em especial no último ano, com declarações polêmicas e desentendimentos. Bolsonaro já disse, inclusive, que Mourão atrapalha, mas que tem de aturar. Agora, de acordo com a apuração do analista de política da CNN, o Caio Junqueira, eles conversaram para buscar um acordo para as eleições do ano que vem, de 2022. Vamos ouvir, então, o que disse o vice-presidente. Nós recentemente tivemos uma conversa, sobre as nossas visões sobre o que está acontecendo. O presidente me pediu para acompanhá-lo naquele ato em Brasília, eu fiz questão de acompanhá-lo naquele momento. Então, é uma relação normal entre o presidente e seu vice-presidente. E ainda de acordo com a apuração de Caio Junqueira, Bolsonaro entendeu que era importante ter Mourão por perto em razão da influência que o vice tem nas Forças Armadas. Já Mourão, incomodado com esse isolamento que o presidente o colocou, viu uma oportunidade de uma reaproximação. Alexandre, como você avalia então essa relação entre o presidente e o seu vice? E mais, na sua opinião, qual o tamanho da diferença que ter o nome de Hamilton Mourão pode fazer na eleição de Jair Bolsonaro no ano que vem? Ou, quer dizer, na possibilidade, de reeleição? Isso não está sendo considerado agora. Eles continuam na mesma relação. Os dois são muito parecidos e se conhecem. E acham graça um do outro. Né? Quando o presidente falou da história do cunhado, Mourão achou graça. Né? O vice Mourão estava aí, a gente viu a entrevista, foi nessa viagem da Amazônia, está com o colete da viagem. Já é a segunda viagem que ele faz, essa é uma das missões dele, do vice. Né? Ele está coordenando esse grupo de defesa da Amazônia e está mostrando para a Europa, para o mundo inteiro, a Amazônia real. Agora mesmo, eles foi com 11 embaixadores, um total já de 20 embaixadores, contando a viagem anterior, né? Principalmente representantes dos países europeus. Tiveram lá em Paraupebas, na Vale, no Carajás, usina de Belo Monte, né? Lá em Altamira, onde viram desmatamento, né? Mostrando que não tinha nada para esconder. Enfim, os dois são companheiros. Mourão é da maior lealdade em relação ao presidente, né? Tem muita fofoca aí tentando afastar os dois, mas não vão conseguir, né? Porque eles, inclusive, quando se encontram, né? E aí, você vai falar mal de mim? Essas coisas inclusive entre militares, né?
tranquilamente, as relações estão boas e eu imagino que Mourão foi falar com o presidente para prestar contas da viagem da Amazônia, contar como foi. Embaixadores que foram me contaram que ficaram muito bem impressionados, né? Então, Mourão está fazendo um bom trabalho, né? E os dois se dão muito bem a despeito daquilo que gera notícia, né? Que disse isso, disse aquilo, não disse, mas está indo muito bem entre os dois. Agora, provavelmente, se a gente for falar em solução de chapa do ano que vem, né, eu imagino que não será repetida a chapa de 2018. Elisa? Faltam alguns minutinhos, para começar mais um episódio, eu ia dizer, mas mais um dia da CPI da pandemia. Já tem comissão parlamentar de inquérito e é importante ressaltar aqui uma questão quanto ao nome de hoje. A ministra Carmen Lúcia, do STF, negou um novo pedido do nome previsto para hoje, Marcos Tolentino, para ele não ser obrigado a comparecer à CPI. A ministra também rejeitou o pedido de suspensão da decisão da Justiça Federal em Brasília, que autorizou a condução coercitiva dele, caso não compareça. Portanto, Tolentino está obrigado a prestar depoimento hoje. Caso contrário, aí sim a condução coercitiva está autorizada. Como você avalia, então, o nome de hoje, Alexandre Garcia? Acho interessante o silêncio da OAB ante pressão sobre advogados. Quando houve tentativa de saber de onde vinha o dinheiro dos advogados de Adélio Bispo, né, ninguém fez pressão, né? Mas, enfim, Elisa, tá em jogo ainda a tal compra que não houve. Aí, felizmente, a gente tem bons juristas nos acompanhando. E aí eles me ligam, no caso 2, né? Me ligam e deixaram a seguinte frase sobre essa compra que não houve e que é o que restou para a CPI. A frase é: crime que não foi concluído não tem punição porque não houve dano ao bem jurídico, né? É uma frase, eu diria, lapidar sobre isso. É jurisprudência, é decisão, é o juridiquês, né, que diz isso. Não houve dano ao bem jurídico, portanto não pode haver punição. Restou a isso a CPI e a discussão toda está em torno desse advogado, o Marcos Tolentino, se vai ou não vai, né? E aí, se ele for, não deixou de ir, se ele falou, não calou, se ele calou, não falou, como diria uma ex-presidente. Elisa? Alexandre Garcia, hoje estamos um pouquinho mais enxutos, com um pouquinho menos de tempo, justamente por causa da CPI da pandemia. Então me despeço, mas amanhã nos vemos novamente. Foi por isso que eu encolhi aqui a resposta. Até amanhã e aproveitem o dia. Lembro sempre que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.